Mas que tipos de conteúdos tu teve acesso nessa época que te ajudaram, assim, a nortear essa visão, assim? Então, aí, o Segredos da Mente Milionária eu já conhecia, então já lia muito. Uhum. E essa questão com o meu pai foi muito conteúdo de constelação familiar. Não cheguei a fazer a constelação em Pô, já si. vendi uns cursos de constelação familiar no Hotmart. Tinha vários assim, E até cara. eu comecei a entender depois de muito tempo que tinha alguma coisa a ver com relação, família, emoção, né? É mais ou Aham, menos isso, né? aham, aham. E aí, eu trabalhei muito o perdão, né? Então, assim, entendi que ele me amava, assim, da maneira Uhum, dele. sim. E aí, você olha também a maneira como que o meu pai foi criado. Meu avô era extremamente fechado. Meu avô era, assim, não falava um eu te amo também. Então, era a maneira que o meu pai foi educado, ele estava reproduzindo isso também. uhum. Enfim, então, esse conteúdo de constelação eu vejo que me ajudou bastante, essa questão de perdão e etc. Entendi. A constelação familiar seria... O que ela trabalha na constelação? O que é trabalhado na constelação familiar? Porque eu já vendi alguns cursos, mas eu nunca cheguei a aprofundar isso. Eu vendi com tráfego pago, então era anúncio. Então, eu pegava o produto, tem um Só tinha uma produto... comissão boa e deu, tá ligado? Era isso. Mas o que seria a constelação familiar? O que tu... Dentro disso, o que tu viu, assim, que tu poderia mensurar para as pessoas, para eles entenderem o que é o termo constelação? Então, basicamente, os nossos pais, eles foram nossos primeiros modelos mentais, né? De Uhum. tudo, de relacionamento, de dinheiro. Então, a maneira como a gente age também na vida vem muito disso. E a constelação traz esse olhar. Como que é a sua relação com seu pai, com sua mãe? Às vezes, você quer salvar o relacionamento deles, e aí você fica voltado para trás. Você tá de costas para sua vida, entendeu? Tentando cuidar da vida deles. Então, a constelação traz essa libertação de você se colocar no seu lugar de filho. E porque é assim que você faz seus pais felizes, prosperando, dando certo na vida, né? Uhum. Então, enfim, a constelação traz esse olhar de cada um no seu devido lugar. E que a ordem precisa ser respeitada. Você precisa honrar pai e mãe, aceitá-los da forma como são. Porque muita gente tá aí gastando tempo, energia, tentando mudar os pais que, no fim das contas, não vão mudar, sabe? Eu acredito que esse é um dos principais pontos também a se considerar quando se fala de honrar pai e mãe. Porque a gente tem uma cultura que normalmente leva isso, né? Tipo assim, eu preciso honrar os meus pais, e isso é óbvio. Isso começa com a Bíblia dizendo sobre honrar pai e mãe, sendo o primeiro mandamento com promessa. Só que tem o ponto de que honrar pai e mãe, o que seria isso de forma clara? Seria aceitar como eles são e deixá-los viver a vida deles enquanto você vive a sua. Né? Então, por exemplo, a gente tem muito ponto da pessoa que chega na vida adulta, por exemplo, ela se casa, o homem, né? Vamos colocar o homem. Daí ele tem um apego tão grande à mãe dele que ele não consegue viver uma vida próspera com a sua esposa, uma família, porque ele tá apegado à mãe. Ou até mesmo porque a mãe negou alguma coisa pra ele, ou ensinou alguma coisa pra ele. Né? E aí, às vezes, ele não consegue ter um relacionamento bom, vamos dizer assim, não só com a esposa, mas com todas as pessoas no seu círculo como adulto, porque com os pais ele viu algumas referências, ele entendeu algumas coisas ali que interrompem completamente o comportamento dele depois, influenciam completamente o comportamento depois. E aí ele se impede de crescer em várias áreas por conta daquilo que ele ainda tá pegado com os pais dele. E como você disse, quando eu perdoei meu pai, quando eu entendi o meu pai como ele era, eu comecei a prosperar muito rápido depois. Porque eu deixei ele fez o melhor que ele poderia fazer por mim. Exato. Agora eu identifico isso, eu aceito eles como eles são e agora eu parto a partir daqui. Eu não preciso repetir o mesmo comportamento, né? Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que são quatro passos, assim, para honrar pai e mãe. Essa é a minha visão, né? Eu falo sobre reconhecer, aceitar, perdoar e agradecer. Então, reconhecer que eles te deram o melhor que eles podiam, dentro do nível de consciência deles. E reconhecer a criação que eles tiveram. Aceitar a criação que você teve. E aceitar não significa concordar. É diferente, você não precisa concordar com o que seus pais te fizeram. E perdoar, lembrando que perdoar também não significa que você precisa voltar a conviver ou ligar pro seu pai, pra sua mãe e falar que perdoa. Não, é um processo você com você mesmo. Eu sempre falo isso pros meus alunos, você faz esse processo no seu quarto, você não precisa voltar a conviver com seus pais. E agradecer, porque sem eles a gente não estaria aqui, não é mesmo? Sim, naturalmente. Exato.